Aí, galera, hoje eu vim falar pra vocês a respeito de um fundo imobiliário, que ele é um fundo imobiliário que ele paga um dividendo maravilhoso, mas ele é um fundo imobiliário com um pouco mais de risco, o RPR11. Tá? Eu vou fazer uma análise ampla dele, depois a gente vai entrar no relatório gerencial dele e a gente vai olhar cada minúcia que tem dentro da lâmina do relatório gerencial dele para vocês fixarem bem como é que é feita a análise de um fundo imobiliário como esse, que no caso é um high yield, um pouco mais de risco, porém ele paga um pouco mais de rentabilidade, tá? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá, como eu já falei em outras lives, né, eu uso sempre esse site Oceans 14, eu acho esse site bem completo, esse site já tem um acesso para quem não quer pagar nenhum tipo de mensalidade, ele já tem um acesso bem completo, ele dá bastante informação dos ativos que a gente analisa, tá? Então a gente começa olhando aqui, tá, o RPR11, ele o público-alvo dele é investidores gerais, né? Então não tem qualificação. Ele é um fundo de mandado híbrido. Ele é administrado pela Vortex e gerido pela Urca Prime, tá? Então, assim, existe uma diferença entre o administrador e o gestor. O administrador é aquele que responde pelo fundo mediante a lei. Já o gestor é aquele que determina o que será feito com aquele patrimônio que tem ali daquele fundo. Então, ele às vezes tem 1, 2, 3 bilhões ali sob sua gestão e ele determina o que vai ser feito com esse patrimônio. Então, é muito importante a gente estar ligado, tanto quem é o administrador quanto quem é o gestor desses recursos desse fundo, tá? Então a gente vê aqui um comparativo. Esse fundo ele é do ano de 2020, então ele tem aí quase 3 anos, tá? Então você vê um comparativo do ano de 2020 até aqui. A gente observa que o P sobre VP dele tá bem descontado atualmente em relação ao que ele é negociado, mas a gente tem que lembrar que ele é um fundo de CRIs, né? Ele é um fundo de papel, então ele é um fundo atrelado a alguns indexadores da nossa economia, que esses indexadores no último momento agora, nos últimos meses, eles têm caído bastante. Então, tanto o IPCA quanto o CDI, eles estão em tendência de queda. Então, por isso é normal que esse ativo fique um pouco descontado atualmente, tá? A gente observa ali o valor patrimonial por cota, a gente vê que ele paga um dividend yield bem pomposo, né? Então, em torno ali de 16, 20%. Então, você já consegue, pelo dividend yield, ver a agressividade do fundo, tá? O percentual de despesa dele gira ali em torno de 2% ao ano. Ele tem um percentual em caixa ainda para futuras alocações em torno de 3,97%. Não tem inadimplência, não tem vacância. Tem em torno de 11,7 milhões de cotas no mercado. O valor de mercado dele é em torno de 1,14, 1,18 bi, tá? E aí tem aqui os volumes de negociação e o patrimônio dele ali total, tá? Aqui, você consegue, nessa parte aqui do site, verificar com detalhes os ativos que o fundo tem, né? Então, a gente tem aqui, a gente pode filtrar por imóveis, a gente vê que ele não tem imóvel nenhum, então ele é majoritariamente feito de papéis. Ele também tem apenas um fundo imobiliário, né? Que é esse fundo imobiliário aqui, CVPR11. E mesmo assim, o percentual dele é bem baixo. Se você observar aqui, ó, o percentual de outros valores imobiliários, o percentual de FIIs, ó, ele é bem pequenininho, tá vendo? Então, é esse pedacinho aqui, ó. Depois eu consigo botar o mouse nesse. Ele é 0,91% apenas de FII. E o percentual de CRIs dele, no caso, é 50,30% do fundo. Os outros valores imobiliários podem incluir debêntures, CRIs, LCIs, qualquer outro tipo de valor imobiliário, mas que tenha a ver com o setor imobiliário, tá? Por ele ser um fundo imobiliário, claro, né? E aqui você consegue ver a descrição de cada um dos devedores desse fundo, tá? A gente tem que lembrar que os CRIs, geralmente os fundos eles compram os CRIs, né, que são recebíveis imobiliários, das securitizadoras, que elas é que tem que fazer aquele pacotão de CRIs ali. Eu, inclusive, vou adicionar ao curso uma aula mais aprofundada de como é feita essa dinâmica aí dos CRIs com relação aos fundos imobiliários, tá? Aí a gente vem aqui e olha a lucratividade do RPR. Ele não tem imóveis, né? Então, claro que imóveis em estoque, imóveis em renda, ele vai ter praticamente zero. O resultado do TVM ali, que é o resultado aqui que ele tem em títulos de valores mobiliários, né? A gente observa que do ano passado para esse ano ele meio que se manteve ali, meio que em linha, né? O resultado financeiro, que seriam aquilo que ele ganha de receita dos empréstimos que ele faz ou que ele paga de juros, né, dos empréstimos que ele adquire no mercado, outras despesas e receitas e, por fim, o lucro líquido do fundo, tá?
Aí aqui a gente tem um balanço patrimonial, depois se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo do balanço patrimonial, mas não é o escopo da gente olhar agora o balanço patrimonial do fundo, tá? É mais a gente olhar o relatório de resultado e ver se esse fundo vai continuar, tem uma perspectiva de continuar pagando bons rendimentos aí para o futuro, beleza? Então a gente vai olhar agora o relatório gerencial do mês de julho, né? Que é o que a gente tem disponível, que foi divulgado agora em agosto. Então, a Urca Prime, né? Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Ele conta aqui pra gente uma historinha, ele fala que é uma gestão ativa, tá? De títulos e valores mobiliários, ele não tem duração. E o gestor é a Urca Gestão de Recursos Limitada. A taxa de gestão é de 0,95% ao ano do patrimônio líquido. E a taxa de performance é de 20% do que exceder o IPCA mais 7% ao ano. Ou seja, o benchmark do fundo é IPCA mais 7% ao ano. Ele tende a fazer negócios que retornem para o acionista, para o cotista, desculpa, IPCA mais 7,7% ao ano, tá? A distribuição dos dividendos é mensal e aqui fala como é feita a distribuição, a tributação dos rendimentos, né? Para pessoa física é isento, já para pessoa jurídica ela tem lá que pagar a alíquota lá de 20%, né? As alíquotas de 20% que tem dos dividendos dos fundos imobiliários. Então ele vem aqui, ele faz algumas considerações, né, sobre como foi o mês do fundo, né? Então ele conta aqui tudo que aconteceu dentro do mês, o gestor conta pra gente tudo que aconteceu financeiramente dentro do mês do fundo. Aí ele faz algumas considerações aqui macroeconômicas, né, de âmbito geral. E ele começa a dar, então, de fato, as informações pra gente. Então, ele coloca aqui o valor de mercado, a cotação, o patrimônio líquido, quanto que de dividendo nesse último ano ele tem distribuído por cota, quanto que de dividendo ele vai distribuir por cota esse mês, tá? Quantos cotistas e a liquidez média do fundo. Então, ele fala aqui que, além disso, que as movimentações financeiras do mês, o fundo integralizou 1.400.000 e pouco lá referentes ao CRI de Paulo, então ele pagou essa dívida, tá? Pagou também uma outra dívida referente ao CRI Five Senses e alguns outros empreendimentos que ele tinha, tá? E os eventos subsequentes é que ele fala que tem um pipeline, tem uma projeção de novos investimentos na casa dos 400 milhões de reais. Então, assim, ele tá observando para ver aonde que eles vão conseguir alocar esse patrimônio, tá? E aí aqui ele mostra, né, na demonstração do resultado do exercício, os juros, né, que eles recebem aí dos CRIs, que eles emprestam esse dinheiro, a atualização monetária e outras receitas financeiras. Aí aqui tem as despesas, né, taxa de administração, que a gente já viu lá em cima, quanto que é, a taxa de gestão, outros custos e despesas e o que ele tem de reserva de caixa. Então, assim, então a gente pulando aqui para julho de 2023, né, tá olhando no ano passado, ele tem aqui uma receita de 13 milhões, e aí menos as despesas dele, mais as reservas de caixa, né, que no caso aqui foram negativas, ele teria aí um resultado líquido de 12 milhões para distribuir. Esse resultado de 12 milhões gerou aí um dividendo, né, de 1,13 por cota, que gerou, na verdade, 1,03 por cota, e ele usou um pouquinho mais das reservas de lucro e ele distribuiu 1,13 por cota, tá? Então ele dá uma explicada aqui melhor, né, que o fundo apresentou no mês de junho o resultado X e após os descontos mensais das despesas mensais, o fundo teria 1,3 disponíveis para realizar a distribuição. Porém, foi tomada a decisão de usar 0,10% da reserva acumulada no mês anterior, tá? O resultado distribuído foi de 1,3. Isso é para não alarmar muito os cotistas, eles acharem que o dividendo realmente foi reduzido e que o fundo está perdendo seus fundamentos, não é isso. Então, justamente essa reserva é muito comum, fundos bem geridos, principalmente fundos de papéis, constituírem uma reserva de capital para futuras distribuições. Caso essas distribuições nos meses, né, do fundo, caso esse dinheiro se acumule lá e não seja distribuído nos meses subsequentes do ano, eles fazem aquela distribuição maior a cada 6 meses, né, já que existe uma regra dos fundos imobiliários que eles não podem, eles de 6 meses têm que distribuir 95% dos lucros, tá? Ele fala ali que ainda tem um resultado acumulado de 41 centavos por cota dos seus papéis, tá? Então, ou seja, a valorização que o fundo obteve dentro do mercado financeiro. E aí ele traz pra gente aqui um gráficozinho de rentabilidade do fundo com relação ao dividend yield pago, tá? Ele mostra aqui do ano de agosto do ano passado até julho desse ano, beleza? Aí ele coloca aqui o volume negociado dentro do mercado secundário. O mercado secundário, para quem não sabe, é justamente essa negociação de compra e venda feita em bolsa, tá? Que o comprador compra enquanto o vendedor vende. Então, essas negociações que a gente faz ali no dia a dia dentro do mercado, da bolsa de valores é chamado de mercado secundário, tá? E aí ele mostra aqui pra gente, graficamente, como que está sendo feita essas negociações, né, a liquidez mensal e as cotas de fechamento. Ele coloca aqui pra gente, conta aqui uma historinha da evolução do patrimônio líquido do fundo, né, você vê que ele fez algumas captações de recursos aí ao longo da sua vida útil.
Aí aqui tem os números de operações aí, né, que ele vai fazendo, o número de CRIs que ele vai comprando, vai adquirindo, enfim, e que ele vai recebendo, né, sendo credor desses CRIs. E aqui ele faz uma descrição bem minuciosa de quais são os ativos que ele tem em carteira. Então, por ele ser um ativo que é high yield, a gente observa aqui que as taxas cobradas dos devedores são taxas bem altas, então 10% ao ano, 12% ao ano, 16% ao ano, são taxas muitas vezes até maiores do que a própria taxa Selic, tá? E você vê que grande parte dos indexadores das dívidas dele, né, das dívidas que ele cobra, são feitas pelo IPCA. Então, grande parte é pelo IPCA, mas tem ali um ou outro que é IGPM e CDI também, tá? E ele conta aqui pra gente também qual é o percentual do fundo naquele ativo que ele tá alocado, tá? Ele comenta aqui que existem alguns empreendimentos que ainda não estão 100% completos, né? Então, não estão ainda sendo vendidos, né? E comenta aqui também alguns percentuais de inadimplência em relação aos devedores dele. A gente observa aqui que é um percentual até bem baixo. A gente observa que tem um percentual aqui de em torno de 2,57% de inadimplência, que o próprio fundo consegue manejar ali com bastante destreza, tá? Aí aqui ele mostra pra gente, visualmente, através de um gráfico de pizza e através do mapa aqui, como que tá a distribuição geográfica desses devedores, né? E a segmentação que são desses créditos. Então, multipropriedade a gente vê aqui que é grande parte, seguida por loteamento, tá? A gente sabe que o loteamento, ele tem uma característica um pouco... tem uma característica bem peculiar, que é justamente as pessoas comprarem loteamento para construir o imóvel ali. Então, aí no caso, essas construtoras pegam um empréstimo para fazer essas construções e esses recebíveis são atrelados a esses futuros imóveis que serão vendidos, tá? E aqui a gente tem a classe, né, dos títulos. Então, você vê que você tem subordinada, mezanino, sênior e única. Aqui tem a alocação por indexador, então a gente vê aqui que 84,1% dos títulos que esse fundo tem são atrelados ao IPCA, né? Então é uma taxa média de 12,90% ao ano, então IPCA mais algum percentual, tá? Então aqui, ó, dentre eles, 99,5% tem proteção contra a baixa de inflação, tá? Aqui ele mostra como que estão também os andamentos das obras aí dos empreendimentos que ele forneceu, que ele comprou os CRIs, né? Aí aqui a performance mínima exigida da operação, quanto de dividendo cada operação tem a agregar dentro do fundo, e ele coloca lá que ele está alocado 100% dos recursos do fundo e que o dividendo mínimo por cota esperado é de 96 centavos mais algum indexador aí que seja das operações, tá? Aí aqui ele mostra mais detalhadamente fotos do empreendimento, endereço do empreendimento. E o que eu acho legal também é que ele coloca aqui as garantias, porque não é porque você compra um CRI que esse CRI não vai ter garantia. Geralmente esse CRI tem uma garantia, ou uma garantia real, que seria um imóvel, ou uma garantia fiduciária, que seria um banco dar um aval. Ó, eu tenho a garantia que esse cara vai pagar e esse banco dá o aval. Quando você tem empreendimentos, quando você tem fundos high yield, né, que são fundos que tomam mais risco, que emprestam para pessoas que não conseguiram tão facilmente o crédito dentro de um banco no mercado, é mais fácil você ter uma garantia real, tá? Então você vê aqui as garantias que cada CRI que esse fundo adquiriu tem aqui, e é legal vocês como cotistas estarem acompanhando, observarem quem são essas garantias, quais são essas garantias, verem em que estão lastreados, ó, então lastreados em CCBs, operação lastreada em CCI. Então, assim, é legal você tá entendendo o que o fundo faz para garantir que aquele devedor vai te pagar. Você vê aqui, ó, o valor da carteira, 77% valor integralizado em CRIs, as obras estão 100% concluídas, já foram vendidos 85,7% das unidades, e aí você consegue olhar isso com relação a cada empreendimento, que é bem bacana. E aí ele ainda tem aqui, você consegue ainda, tem o link, né, de cada empreendimento, que você consegue clicar no link, ver o andamento das obras, ver a localização, se você for um pouco mais minucioso, ver como é que é a vizinhança desse empreendimento, para ver se esse empreendimento realmente vai se vender bem. Se você for bem detalhista, você consegue encontrar vários detalhes se por acaso esse empreendimento também fez outros CRIs, se ele está devedor, se ele foi inadimplente em algum outro empreendimento. Então, assim, você consegue, com essas informações aqui, pesquisar bastante a respeito do fundo, tá? Então, eu acho bem bacana a empresa que vem detalhando, assim, ativo por ativo, porque ela dá uma segurança para o investidor que realmente quer investir. Eu não vou entrar e detalhar aqui cada ativo do fundo, porque são muitos, né? Como ele é um fundo majoritariamente de papel, ele acaba emprestando para muitos fundos. Aqui ele conta aqui uma historinha de quem é a Urca Gestão de Recursos, né? E
por fim, é isso. Então, assim, a gente tem que ter... O que ficou dessa live aqui que a gente tem que ter muito fixo na nossa cabeça? Primeiro, ele é um fundo high yield, consequentemente, considerado um fundo mais arriscado. Quando você for fazer a composição da sua carteira, você tem que levar em consideração que, se você é um investidor mais conservador, é melhor que você não tenha ou que você tenha uma participação pequena nesse fundo. Segundo ponto, a gente vê que mesmo ele sendo um investimento arriscado, por ser um investimento high yield, ele ainda assim toma algumas precauções, como ter garantia e lastro dos empréstimos que ele faz, tá? Terceiro ponto, a gente observa aqui que a inadimplência é bem pouca do fundo. Então, assim, mesmo ele sendo um fundo de alto risco, ele conseguiu ainda fazer o dever de casa e dar e observar realmente se aquele devedor ia ser um devedor que iria dar calote ou não, né? Que seria o risco de crédito. Então, a gente vê que a inadimplência do fundo é de 2,57%. Terceiro, a gente vê que esse fundo, ele é majoritariamente lastreado pelo IPCA. Então, a gente tem que pensar sempre como é que ele vai performar em caso de inflação baixa. A gente está tendo já uma inflação baixa e o fundo tem performado bem. A tendência é que com a baixa futura das taxas de juros, a inflação volte a subir. Então, aí sim, esse fundo começaria a performar melhor ainda. Mas essa tendência de inflação baixa atual, a gente vê que já reflete lá no P sobre VP do fundo, que ele está descontado em relação ao seu valor patrimonial. Galera, é isso que eu tinha para falar desse fundo, tá? Eu gosto do RPR porque eu acho que acrescenta um pouco de risco dentro da carteira dos fundos imobiliários. Mas se você é conservador, esse fundo não é para você. Ele não é um fundo em que você vai ficar tranquilo caso algum investidor venha a não pagar a sua dívida ali, né? Caso algum empreendimento sofra alguma intercorrência e não consiga quitar lá a tempo a sua dívida com o fundo. Então, ele é um fundo mais voltado para quem tem um perfil mais moderado e mais arrojado, tá? E lembrando sempre que ele não deve ser o único fundo dentro da sua carteira. Você tem que ter esse fundo, mas você tem que ter outros fundos que minimizem o teu risco da tua carteira ali dentro da tua carteira de investimento, tá? Então é isso, galera, é o que eu tinha pra falar pra vocês de URPR. Se ficou mais alguma dúvida, pode me mandar lá no grupo, que eu tô lá prontinha pra responder as dúvidas de vocês. Um abração, galera, bons investimentos!